minutos a minutos. Evite lágrimas inoportunas. A pranto pode complicar enigmas ao invés de resolvê-los. Se você errou desastramente, não se precipite no desespero. O reguimente é a melhor medida para que caia. Aquele que se eleva será rebaixado. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim o menino, colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e se tornares quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno, como essa criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Estas máximas reforçam o princípio da humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Ele toma uma criança com um tipo de simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Isto é, ter nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infabilidade. Nessa paz, nesse carinho, que nós vamos receber o nosso companheiro Carlos da palestra da noite. Agora sim. Boa noite a todos. Como sempre, é um prazer muito grande estar aqui. Eu agradeço o convite da Rita, dos irmãos, essa noite tão especial, né? Uma semana das celebrações do Natal, celebrações da vitória de Jesus. E como tema, acho que é pertinente que nós falemos um pouco sobre a dimensão da doação, da caridade. Então nós pegamos o capítulo 13 do Evangelho, não saiba a vossa mão esquerda, e dentro desse capítulo há vários subitens muito interessantes. Eu escolhi dois, a gente pode conversar, pode discutir, pode dialogar aqui, para que a gente possa ter boas reflexões para essa semana tão importante. E o primeiro deles, logo no início do capítulo, nos fala dos infortúnios ocultos. O que são esses infortúnios ocultos? É muito interessante a gente pensar que há duas possibilidades de interpretação para essa expressão, infortúnios ocultos. A primeira delas seriam aqueles infortúnios que são consideradas as pequenas tragédias do cotidiano. É interessante nós notarmos, e o texto do Evangelho nos fala isso de forma muito clara, que quando há grandes tragédias, grandes desastres, grandes comoções, como aconteceu agora recentemente com o avião da equipe de futebol da Chapecoense, que despencou, matou grande parte da população, as pessoas se mobilizam, se comovem, elas enviam orações, preces, elas destinam suas melhores ações para isso. E é fantástico, é maravilhoso isso. Nós podemos nos regozijar com essa capacidade que o ser humano tem de, nas grandes catástrofes, se aproximar mais desse gênero humano, amorosamente, fraternalmente. Mas o Evangelho também fala das pequenas dores do cotidiano, dos pequenos desastres, esses que acontecem todos os dias, aqueles que acontecem no íntimo dos corações,
no recôndito do lar, na intimidade das famílias, aquele que acontece dentro do peito e nas consciências de cada um. E esses infortúnios ocultos são aqueles pelos quais todos nós padecemos, são aqueles que compartilhamos uns com os outros, e afinal de contas nós estamos aqui ainda no mundo de provas e expiações. Então ninguém está aqui para gozar da felicidade absoluta. E nesse sentido, então, esses infortúnios, eles nos tomam a todos. E é interessante a gente pensar as nossas posturas frente a esses pequenos desastres do cotidiano, a essas pequenas provas ou expiações que a vida nos coloca para que nós possamos cada vez mais aprendermos. E é interessante a reflexão que nos traz a psicologia, que ela pensa que a alegria, tanto quanto o sofrimento, elas são dimensões que não estão necessariamente nos fatos e nas coisas do cotidiano, mas sim muito mais na forma como a mente, na forma como a nossa subjetividade consegue captar e perceber e internalizar esses fatos. Então, na verdade, tanto a alegria quanto a tristeza, elas são fruto da nossa percepção individual. Tem pessoas que olham para uma situação e a encaram com profunda leveza, enquanto outras olham para a mesma situação e a encaram com profundo sofrimento. Vou dar um exemplo que talvez seja comum a cada um de nós. É só a gente pegar a diferença clássica entre homem e mulher quando está com, por exemplo, uma gripe. Mulher com gripe continua fazendo tudo o que faz normalmente. Vai cuidar do menino na escola, vai trabalhar, volta, arruma casa, cuida do marido, da família, faz tudo o que deve fazer. Homem com gripe é um evento, né, gente? É uma catástrofe. Ele fica de cama, ele não sai do lugar, é aquela coisa, estou doente. É uma percepção interessante do sofrimento, né? Então, nós temos uma pequena diferença aqui da percepção e das possibilidades de lidar com isso. Enfim, rapazes, eu não tenho como defender a nossa causa nesse sentido. Mas é importante que a gente diga, não só defendendo os homens, mas defendendo todos aqueles que às vezes padecem de tristeza por conta dos sofrimentos que a vida traz. Que a tristeza, infelizmente, ela é muito atacada na nossa sociedade atual. Eu acho, na minha opinião sincera, que não há nada de errado na pessoa estar triste. Não há nada de errado em você sentir a tristeza. Não há nada de errado em você se abater com as situações do cotidiano. Isso é fruto da nossa sociedade profundamente imediatista, que pressupõe que nós todos temos obrigação de sermos felizes o tempo todo. Isso é uma exigência que acaba maltratando muito a subjetividade das pessoas. E de fato, até alguns estudos da psicologia mostram que a tristeza, de certa forma, tem um lado muito positivo. Ela faz com que nós nos aproximemos das pessoas, ela faz com que nós estejamos mais abertos a receber ajuda, ela faz até mesmo com que nós tenhamos uma percepção mais acurada da realidade. Tem alguns estudos da psicologia que mostram isso. Não sei se todos viram esse filme maravilhoso que a Pixar e a Disney produziram, que se chama Divertidamente. Ele vem para tentar desconstruir um pouco essa dimensão da alegria como a única possibilidade de existência e da tristeza como algo nocivo, como algo somente negativo. É claro, meus irmãos, nós não estamos aqui fazendo apologia da tristeza ou da depressão, que são sintomatologias clássicas da contemporaneidade e que maltratam muitas pessoas, trazem muito sofrimento. Mas eu só quero dizer que esse ideal de felicidade absoluta, muitas vezes inalcançado, faz com que as pessoas, além de se sentirem mais infelizes, se sintam insuficientes por serem incapazes de atingir esse ideal, por serem incapazes de estar feliz o tempo todo. Até mesmo porque, como afirma Hamed no livro As Dores da Alma, não sentir, ou seja, reprimir as emoções, é viver em constante ilusão.
distanciado do verdadeiro significado da vida. Porque de fato, nós temos muitas emoções ao longo do dia, ao longo da nossa vida. E é necessário que nós entremos em contato com essas emoções. É necessário que nós saibamos abarcar essas emoções, abraçá-las, mais do que isso, compreendê-las. Como diria a própria Joana de Ângeles, que vai nos dizer: conheça as suas emoções, enfrente as suas emoções, aprenda com elas e não as ignore, porque certamente elas estão dizendo alguma coisa muito importante sobre a sua própria condição, a sua condição humana, a sua condição espiritual, a sua condição emocional. Segue lá o Hamed dizendo: a repressão das emoções inibe o ritmo e a pulsação interna, limita a vitalidade e reduz a percepção. Veja como o autor nos coloca a necessidade de que nós possamos nos aproximar cada vez mais dessas emoções, que nós possamos cada vez mais estarmos abertos, estarmos com a nossa sintonia e com a nossa percepção aberta, para sabermos exatamente aquilo que nós estamos sentindo, até para que nós tenhamos a condição de modificar estas emoções. Vejam que interessante. Nós estamos falando dos infortúnios ocultos, nós estamos falando da necessidade de lidar com eles, e nós estamos dizendo que também é preciso que nós tenhamos a consciência do efeito que esses sofrimentos nos trazem. Mas vem aqui um alerta que talvez seja importante. Diferente de sentir as emoções que nos trazem, que nos abatem, como a tristeza, é acolhê-la em seu peito e vivenciá-la constantemente. Vejam que aqui há uma grande diferença. Uma coisa é você saber que está triste, saber que está infeliz, saber que está em sofrimento, e ver isso como uma oportunidade de melhoria, ver isso como uma oportunidade de crescimento. A outra coisa é acolher essa tristeza no seu peito e carregá-la durante toda uma existência ou durante vários dias da sua vida. Isso é diferente. Então percebam, não é você conter as emoções, mas também não é ir ao outro extremo e tornar-se um escravo dessas mesmas emoções. É possível sim fazer alguma coisa nesse sentido, no sentido de lidar com esse sofrimento, no sentido de lidar com estas emoções. Até porque, como nos alerta Emmanuel, a dor é obrigatória, mas o sofrimento, muitas das vezes, é opcional. Então, é uma forma de nós encararmos a vida, né? Nós voltamos àquela outra dimensão que nós apontávamos alguns momentos atrás. Como que eu olho para uma situação? Eu enxergo essa situação como um momento de profundo aprendizado, ou eu enxergo essa situação como uma punição divina, como algo que vem exclusivamente porque eu mereço, porque Deus não gosta de mim, porque a vida realmente é injusta, e isso vai acrescentando migalhas de sofrimento à minha existência. Essa realmente não é a melhor conduta que nós possamos adotar. Mas de fato, então, o que é importante para que nós tenhamos o equilíbrio emocional? E aí nós recorremos novamente a Hamed, lá no livro Os Prazeres da Alma. Ele diz então: colocar restrições às emoções é como querer segurar as ondas do mar. Olha que interessante, né? Mais uma vez. Então, você precisa deixar fluir as suas emoções como se elas fossem as águas de um grande oceano. Se você tentar embarreirá-las, muito provavelmente isso vai levar ao que a psicanálise gosta de chamar de repressão, ou de recalque, ou de tantos outros nomes, que normalmente leva a figuras de adoecimento psíquico. Então, deixar essas emoções fluírem. Mas veja como o autor coloca: enquanto colocar restrições ao comportamento humano é perfeitamente possível e válido. Vejam que aqui há uma pequena reflexão interessante. Sentir as emoções, captá-las e percebê-las é fundamental, mas não deixar que elas dominem a sua atitude e o seu comportamento. Eu
gostaria de trazer 2 exemplos sobre essa questão que eu acho que são interessantes e que normalmente são emoções que nos tomam, que nos tocam, que nos mobilizam. E são elas, além da tristeza, o medo e a raiva. Sobre a raiva, a primeira coisa que eu gostaria de dizer, que são sentimentos naturais, mas apesar dessa naturalidade, nós podemos sim, e temos a obrigação de nos esforçarmos no sentido de que eles não controlem as nossas atitudes. E aí eu me lembro quando perguntado ao Chico, o que é que você faz com relação aos momentos que você sente raiva? É estranho perguntar isso para Chico Xavier, eu acho, mas enfim. As pessoas perguntaram, ele muito humildemente respondeu de uma forma muito bacana. Ele diz assim: eu uso a água da paz. Muitos de vocês certamente devem conhecer essa expressão, água da paz. E ele explica, ele diz assim: eu pego um copo de água quando eu estou com muita raiva e bebo, mas eu deixo o resto na boca, até que a raiva passe. Enquanto ela não passar, eu não engulo, porque aí eu me previno de poder falar qualquer coisa para o meu irmão que está na minha frente. Então, enquanto eu estiver com raiva, eu fico com a água na boca. Ou seja, nesse sentido, eu posso sentir a minha raiva, eu posso vivenciá-la, mas eu não vou expressá-la no meu comportamento. Eu não vou deixar que a raiva transborde e tome conta de mim. E mais do que isso, que ela atinja o meu próximo, fazendo o outro sofrer. Talvez seja nesse sentido o grande alerta que Hamed nos faz. Que nós possamos sim vivenciar as nossas emoções, mas que nós saibamos ter a necessária caridade para com o outro, para que essas emoções, muitas vezes negativas, não cheguem até a subjetividade alheia. A outra expressão, a outra faceta dessa mesma, vamos dizer assim, dessa mesma formulação, está relacionada ao medo. O que é o medo? O medo é a forma como nós temos de encarar a vida e nos limitarmos pelas condições que a vida nos traz. O medo, mais do que tudo, é uma defesa. A psicologia já nos mostra isso. Pessoas que não têm medo, elas normalmente fazem coisas mais complicadas e perigosas do que as pessoas que têm medo. Então o medo, ele é algo que necessariamente ele não é, também como a tristeza e também como a raiva, negativo. Tá? Há experimentos de psicologia, de neurofisiologia, em que você retira de animais, de pequenos animais, as glândulas, a área do cérebro responsável pelo medo. Esses animais rapidamente começam a tomar atitudes absolutamente perigosas e danosas à sua própria existência. Então, percebam, o medo é outro daqueles sentimentos que é importante que você sinta, é importante que você o acolha, mas é importante que ele não o domine, é importante que ele não o tome e não diga, não passe a ditar as regras da sua vida. E nesse sentido, a melhor alternativa, como nos aponta a espiritualidade maior, é direcionar melhor a nossa percepção e a nossa atenção. Porque na verdade o que é o medo, senão a focalização de uma determinada situação de vida? Eu foco especialmente naqueles aspectos que são prejudiciais a mim, aqueles aspectos que me causam dor, aqueles aspectos que me causam sofrimento, e então eu sou tomado pelo medo. Nesse sentido, é a nossa percepção que precisa se alargar melhor. Essa talvez seja a maneira como nós enxergamos o mundo. Essa talvez seja a primeira forma como nós precisamos nos policiar. Como nós estamos enxergando a nossa realidade? O que é que nós estamos vendo? Onde é que nós estamos fixando a nossa atenção? Vejam que eu estou voltando novamente àquele primeiro ponto. Como eu enxergo a vida? O que eu extraio dessa vida?
quais são os aspectos que eu dou relevância na minha existência. São os aspectos que me causam dor? São os aspectos que me entristecem? São os aspectos que me causam ira? Ou são os aspectos positivos que a vida pode me oferecer? E aí, quanto mais nos voltarmos para as calamidades e desastres, mais teremos a impressão de que o mundo está limitado à nossa pessoal maneira catastrófica de vê-lo e senti-lo, porque isso acaba sendo um aprendizado. Vocês sabem, a nossa mente ela tem um funcionamento muito curioso. Quando dois neurônios passam a se comunicar por uma via, o que nós chamamos essa via de sinapse, essa via sináptica, ela é responsável por uma sensação ou por uma emoção. Só que essa via, o caminho pelo qual o impulso elétrico percorreu de um neurônio ao outro, ele cria ali como se fosse um trilheiro, como se fosse uma trilha. E vocês que já caminharam pelos vários lugares da vida sabem que quando você vê uma trilha, a sua tendência é caminhar por ela. Também da mesma forma funciona o nosso cérebro. Quando o nosso cérebro enxerga uma trilha, ele tem uma tendência a caminhar por essa trilha. Então, se nós temos o hábito de enxergar os desastres e as catástrofes do mundo, normalmente e naturalmente, nós faremos isso repetidas vezes ao longo da nossa vida. Então é importante que nós tenhamos a percepção de que há outros aspectos a serem enxergados. E quanto a isso, eu me lembro de uma história que eu acho muito curiosa, que uma pessoa, um indígena, ele foi até uma cidade muito grande para visitar um amigo seu. Eles estavam caminhando por essa cidade, aquele barulho, aquela metrópole, carros passando, gente buzinando, gente conversando. De repente ele parou. Diz, olha, mas que coisa fantástica, no meio dessa bagunça toda, no meio de todo esse barulho, eu escuto o som de pássaros. E o amigo, que era morador da cidade, muito espantado, disse, não tem pássaros cantando. Tem sim, eu estou escutando, veja, preste bem atenção que você vai conseguir ouvi-los. E o amigo tentou, se esforçou, por fim, eureka, ele conseguiu escutar o som dos pássaros, muito distante, um passarinho cantando solitário. Ele diz, meu Deus, mas como é que você conseguiu escutar o som desse pássaro? Como é que você conseguiu perceber esse som em meio a tal cacofonia? Ele diz, é porque normalmente as pessoas percebem aquilo para o qual ela está preparada para perceber. Ele, não é possível, no meio de tamanha bagunça, como é que você escuta um barulho tão pequeno? E então ele faz o seguinte, ele diz, você quer ver uma coisa? Ele retira 2 moedas do bolso e joga na calçada. Aquele barulho ínfimo da moeda batendo e tilintando na calçada fez com que dezenas de pessoas ao redor que estavam passando apressadas parassem e olhassem. No meio de toda aquela bagunça, no meio de todo aquele barulho, as pessoas conseguiram escutar o tilintar das moedas. Ele disse, veja, as pessoas escutam aquilo para os quais elas estão preparadas para escutar. Elas procuram aquilo que elas querem. Elas só percebem aquilo pelo qual elas estão preparadas para perceber. Então eu quero, meus caros, que a gente possa refletir realmente sobre essa dimensão dos infortúnios que a vida nos traz. E como é que nós estamos percebendo esses infortúnios? Como é que nós estamos avaliando? E se nós estamos sentindo tais sentimentos, como é que nós estamos lidando com esses sentimentos? Se eles estão nos escravizando ou se eles simplesmente passam, como passam todas as outras coisas. Joana tem uma frase, tem uma expressão, um livro muito bacana que a gente vem estudando, que é o livro Espelhos da Alma. Ela diz assim, não observar e reconhecer os nossos mendigos internos, esses pontos que nós precisamos ainda trabalhar, adotando uma postura de perfeição, cria em nós uma grande dificuldade de pedir e receber ajuda, ou mesmo perceber saídas para os nossos problemas.
Então é isso que nós estamos dizendo, né? Não sou eu, é a grande mentora Joana de Ângeles que está nos convocando a aguçarmos a nossa percepção acerca desses mendigos internos, acerca das nossas mazelas, acerca das nossas falhas, para que nós saibamos sim buscar ajuda aonde a ajuda está disponível, seja dentro da casa espírita, seja de um amigo, seja em outro lugar qualquer, ou seja dentro de nós mesmos, através da prece, através de Deus, através dos nossos próprios recursos. Hamed tem uma frase linda, introdução do livro Os Prazeres da Alma. Ele diz assim: é um grande erro de percepção humana acreditar que os recursos de que nós necessitamos para bem viver se encontram fora de nós, porque quando na verdade eles estão todos dentro de nós mesmos. E eu digo novamente, é um grande erro acreditar que os recursos de que necessitamos para bem viver se encontram lá fora. Eles todos estão aqui dentro. Basta que nós tenhamos a capacidade de procurar, de acessar esses recursos. Basta que nós tenhamos a necessária disposição para investigarmos, para irmos atrás deles. Muito bem, ainda retomando a questão dos infortúnios ocultos. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca esses infortúnios no campo da caridade desinteressada, no campo do capítulo do não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Eu fiquei refletindo, por que será que ele fez isso? Porque afinal de contas, todos nós padecemos desses infortúnios. O que tem tudo isso a ver com o tema da caridade? E talvez a resposta se encontre também no Evangelho, mas no Novo Testamento. Lá no capítulo 10 de Lucas, onde tem uma das passagens que eu acho mais admiráveis de todo o Novo Testamento. Quando o doutor da lei pergunta a Jesus para tentá-lo: Mestre, que farei eu para obter vida eterna? E então Jesus lhe pergunta de volta, como de atitude muito característico, né? Jesus era um grande psicólogo, você perguntava uma coisa para ele, ele te perguntava outra. O psicólogo gosta de fazer isso, né, gente? Ele diz assim: então o que está escrito na lei? Quando você a lê? Ele responde: lá na lei está escrito: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, e também o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus: muito bem, então vai e faz isso e serás muito feliz. Então o doutor da lei retruca: quem é o meu próximo então, mestre? E Jesus então diz uma das parábolas de maior significação do Evangelho. Eu gostaria de comentar essa parábola com vocês, para tentar responder a essa pergunta que Kardec coloca acerca dos infortúnios ocultos no capítulo da caridade. E diz ele: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Eu vou parando na parábola, que eu queria comentar algumas coisas com vocês. A primeira delas, vocês devem saber, talvez saibam, talvez não. Jerusalém era a grande capital da luz. Jerusalém é a cidade dos templos, é a cidade das sinagogas, é a cidade das igrejas. Jerusalém, as pessoas iam e vão até hoje a Jerusalém para rezar, para orar. E Jericó, que era? Jericó era um porto. Jericó era um dos maiores portos da Galileia. Jericó era um local aonde as pessoas iam procurando um outro tipo de coisa, procurando jogos, prostituição, trapaça. Então nós temos a compreensão que quando Jesus diz que um homem está descendo de Jerusalém para Jericó, muito provavelmente ele não está simplesmente caminhando, mas sim, ele está descendo de faixa vibratória. Ele está descendo, ele está modificando a sua percepção em relação ao mundo. Ele está saindo da Jerusalém das luzes para Jericó dos prazeres. E vocês devem saber que quando um homem qualquer caminha em direção da luz para os prazeres e para as paixões, muitas das vezes, como o homem da parábola, ele é tomado por salteadores que o despojam e normalmente o deixam semi-morto, como aconteceu com o homem da parábola. Ele foi tomado por salteadores, e esses salteadores
nós podemos entendê-los como meros ladrões, mas nós também podemos aguçar a nossa percepção e entender que quem desce na faixa das vibrações, dos interesses mais etéreos e mais iluminados para os interesses mais apaixonados e arraigados aos prazeres da carne, rapidamente arruma companheiros que também vão pensar da mesma forma e querer as mesmas coisas. E esses companheiros muitas das vezes não têm as melhores intenções. Esses são os nossos salteadores. E muitas das vezes eles realmente nos deixam semi-mortos. E Jesus segue dizendo lá: descia pelo mesmo caminho um sacerdote do templo. O sacerdote estava indo de onde? De Jerusalém para Jericó, porque ele descia pelo mesmo caminho. E meus caros, quando alguém desce por esse caminho, muito provavelmente não está interessado naqueles que estão ao redor, aqueles que estão ao seu lado na caminhada, porque todas as vezes em que eu decido observar apenas os prazeres, observar apenas as minhas paixões e adotar uma postura egoísta que busca apenas o prazer, eu estou pouco afeito à prática da caridade, eu estou pouco disponível para ajudar o meu próximo, seja ele quem for, seja ele alguém mais próximo, tanto mais alguém distante e desconhecido. Descia também um levita do templo. Jesus com isso quer nos mostrar que tanto o sacerdote, aquele que reza muito, como o levita, que muito conhece todas as leis, é um doutor da lei, isso não garante que eles terão a percepção necessária para olhar para o próximo com um mínimo de amor e de paixão, de compaixão. Mas um samaritano que estava de viagem, ou seja, o samaritano não descia pelo mesmo caminho, estava de viagem, estava de passagem, como nós todos estamos aqui nesse mundo transitório no qual nós habitamos. Samaritano de viagem, de passagem, vendo, e aí uma das frases mais lindas que todo o Evangelho produziu, vendo aquele homem, o samaritano, moveu-se de íntima compaixão. Meus caros, minhas caras, eu pergunto a vocês, quantas vezes na vida algum de vocês teve a oportunidade de mover-se de íntima compaixão por alguém? Quantas vezes na vida nós temos a oportunidade de abandonar nós mesmos e olhar para o outro com a profunda compaixão que Jesus nos olha, que os benfeitores espirituais nos olham? Então ele se move, ele moveu-se, ele saiu de onde estava e foi em direção ao outro, por compaixão, uma íntima compaixão, não por amarras sociais, não por expectativas, não por regras, não por normas, íntima compaixão. E então ele coloca esse homem e deita sobre ele azeite e vinho, atando-lhe as feridas. E é muito interessante nós pensarmos que o azeite e o vinho eram produtos extremamente caros naquela época. Muito provavelmente eram os produtos mais caros que aquele samaritano carregava. Isso Jesus está nos mostrando que o samaritano deu àquele homem que ele jamais havia visto, que ele não conhecia, que ele deu o que ele tinha de melhor. O que vocês têm de melhor para oferecer para o outro? Essa é uma reflexão interessante que nós podemos fazer. O que eu tenho realmente de melhor para oferecer para alguém, como o samaritano fez? Será isso a caridade? Será isso a verdadeira caridade? Mover-se de íntima compaixão e dar o que eu tenho de melhor. O seu melhor sorriso, o seu melhor boa noite, o seu melhor abraço. Podemos exercitar isso agora, nesse momento tão fraterno. Olha para o lado, cumprimente o seu colega, dê o seu melhor boa noite para ele ou para ela. Isso, olha que beleza, mas que maravilha.
palestra, gente. O resto que vem depois é bobagem, tá? Não se preocupem com nada mais que está acontecendo. Então, segue Jesus contando, e ele colocou em sua montaria e o levou a uma estrebaria. E disse, depois de cuidá-lo, quando ia voltar à sua viagem, disse ao estalajadeiro: cuida dele, e quando eu retornar, eu lhe pagarei tudo o que tiveres gastado. E Jesus mostra mais uma vez aquilo que Saint-Exupéry, em algum momento, já nos alertou: tu és eternamente responsável por aquele que cativas. Ou seja, também não é só dar um abraço e depois dizer nunca mais olho para você. Uma vez que você cativou um coração, você se torna eternamente responsável por ele. Então, essa parábola, essas significações todas, a que reflexões elas nos convidam a fazer? Que tipo de caridade é essa? Que tipo de infortúnios ocultos são esses que aparecem na nossa existência e com os quais nós temos que lidar? E qual seria, então, a melhor maneira de lidar com eles? Porque vejam, certamente aqueles que procuram a Jericó de todos os tempos são sempre presas fáceis para os infortúnios ocultos. Meus caros, a gente fala muito da questão das paixões, mas é importante dizer que hoje, no atual mundo em que nós estamos, a Jericó se apresenta também por outras vias. Quando estamos infortunados, quando estamos infelizes, qual é a principal alternativa que nós buscamos hoje para aplacar a nossa infelicidade? Eu digo a vocês, infelizmente, é o consumo. Um grande sociólogo, Zygmunt Bauman, diz uma frase interessante. Ele diz assim: as lojas de departamento deveriam ser fiscalizadas pela Agência de Vigilância Sanitária como verdadeiras farmácias, porque elas vendem pílulas de felicidade. Estou triste, vou fazer uma comprinha. Estou triste, vou à internet comprar alguma coisa. Provavelmente quem lida dessa forma com os infortúnios ocultos é presa fácil desses próprios infortúnios. Por quê? Porque nós estamos lidando da maneira errada com as nossas dificuldades da vida. Nós estamos, mais uma vez, como o levita do templo e como o sacerdote, buscando na Jericó dos prazeres materiais resposta para as nossas angústias espirituais e emocionais. E de fato, se somos todos espíritos em resgate nessa terra, passando por experiências que são fruto das nossas escolhas, experiências redentoras, experiências purificadoras, mover-se de íntima compaixão é colocar-se no lugar do outro, sem julgar a situação do outro. Porque de fato, quando hoje eu olho para o meu irmão e vejo que ele está numa situação difícil, eu devo pensar: como faria eu na situação em que ele está? Será que eu já não estive em situação pior? Nós somos espíritos milenares. Por que nós usamos de forma tão reiterada de críticas tão ferrenhas em relação à situação dos nossos irmãos? Sigamos adiante, Por isso o Evangelho, muitas vezes, nós somos cegos, ajudando os cegos. E com relação a isso, a única coisa que nos resta é dar aquilo que nós temos de melhor. Como nós fizemos aqui hoje, na nossa breve passagem, Essa breve interação que nós tivemos com aqueles que estão à nossa volta. E eu gostaria de perguntar novamente, eu volto a essa questão: o que você tem de melhor para oferecer? Essa é uma pergunta importante no momento em que nós chegamos ao Natal, a esse momento de congregação, de comunhão. O que você leva para a sua família de Natal? Quais são os presentes de Natal que você vai oferecer na sua ceia? Você vai oferecer o seu desdém, você vai oferecer a sua maledicência, você vai oferecer a sua infelicidade, você vai oferecer a sua intolerância, ou não? Você tem coisas melhores para oferecer para as pessoas que estão à sua volta. Porque de fato, se nós não sabemos aquilo que nós podemos oferecer, pelo menos nós podemos pensar naquilo que nós não devemos levar para uma ceia de Natal. E a primeira coisa que eu acredito que nós não devemos levar para lugar nenhum é a crítica destrutiva. Crítica destrutiva, fruto da intolerância, filha do orgulho, ela é normalmente aquilo que muitas das vezes separa os corações.
Na pena de André Luiz, ele nos informa: ainda que você esteja diante daqueles que se mostram plenamente mergulhados na loucura ou na delinquência, fale no bem e fuja da crítica destrutiva, porque a sua reprovação não fará o serviço dos médicos e dos juízes indicados para socorrê-los. E mesmo que a sua opinião seja austera e condenatória, você não pode se esquecer que a opinião de Deus talvez possa ser diferente. Então, nesse sentido, eu faço um apelo, faço um convite para que nós tenhamos, em relação às pessoas que estão à nossa volta, essa palavrinha tão em voga nos debates espíritas e tão escassa nas nossas relações, em especial nas relações familiares, para que nós tenhamos indulgência. E aqui nós saímos do capítulo dos infortúnios ocultos e fomos para o subitem lindo, uma das belíssimas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por irmã Rosália, que se chama A Caridade Moral e a Caridade Material. É de caridade moral que nós estamos falando quando ela diz que você tenha indulgência para com o seu irmão, que você tenha compreensão para com as faltas alheias, que você saiba minimamente tolerar os defeitos do outro. Isso é prova máxima, não de bondade, mas de caridade. E aí André Luiz segue nos dizendo: saiba, pois, refletir o mundo em torno, ou seja, refletir o mundo que está à sua volta, lembrando sempre que o espelho, inerte e frio, retrata todos os aspectos dignos e indignos à sua volta. Não obstante o pintor, vejam a diferença, não obstante o pintor, buscando criar uma atividade superior, somente exterioriza na pureza da tela os ângulos nobres e construtivos da vida. Vejam que diferença. O que vocês desejam ser? Um espelho frio, inerte e muitas vezes condenatório, ou o pintor que na sua sutileza e na sua bondade retrata apenas aqueles ângulos, repara apenas nas características positivas daqueles irmãos que estão ao nosso redor. Vejam essa paisagem. Será que ela é possível fora da tela? Será que nós encontramos lugares tão belos, tão maravilhosamente lindos como esse? É muito provável que não. Mas se nós aguçarmos a nossa percepção e começarmos a reparar nos aspectos bons da vida, então talvez sim. Então talvez nós encontremos paisagens tão lindas quanto essa, pessoas tão maravilhosas, porque na verdade é a nossa percepção que forja o outro, é a nossa percepção do outro que faz com que o outro seja bom ou ruim, belo ou feio, tolerável ou insuportável. Por falar nisso, nos diz irmã Rosália lá no capítulo da caridade moral, ela nos diz: suportai-vos uns aos outros. Esta talvez seja a máxima: suportai-vos uns aos outros, que é o que menos fazeis no estranho mundo em que ainda habitais. Olha que interessante, ela não nos diz amai-vos uns aos outros. Eu acho que ela pensou: eu estou pedindo demais desse pessoal, então eu vou pedir um negócio mais tranquilo. Suportai-vos uns aos outros. E aí mesmo assim a gente ainda não consegue fazer isso, não é verdade? Ela diz lá: não dar atenção ao mau proceder de outrem é caridade moral. Ela segue dizendo: calar para que alguém mais tolo que você possa falar é prova de caridade. Fazer-se surdo a uma palavra que sai de uma boca acostumada a desdenhar, fazer-se cego a um defeito gritante no outro, mas que muitas vezes também o é em nós. Todos esses são aspectos fundamentais, bases da caridade moral, que é a única possível e verdadeira. É
claro, meus irmãos, que eu não estou aqui dizendo que não se deve fazer a caridade material. Muito pelo contrário, no mundo que nós estamos e na condição em que nós estamos, a caridade material é extremamente necessária, dado a infinita quantidade de pessoas paupérrimas, pessoas infelizes, pessoas passando fome, mas que de fato essa caridade é muito fácil. Emmanuel, que não é um espírito brando, diz assim: você que dá o seu lixo para o outro e acha que está fazendo alguma coisa boa, você está muito equivocado, meu rapaz. Não é isso que nós precisamos pensar. Eu não vou tão longe quanto Emmanuel, eu não acho que seja assim. Eu acho que você poder dar uma roupa que não te serve mais, eu acho que você poder doar para o bazar aqui do centro aquelas roupas que você não precisa, que vão servir para outras pessoas, que vão fazer dinheiro para que isso vire cesta básica, para que isso vire alento para outras pessoas, isso é ótimo. Só que isso é fácil. Nós venhamos e convenhamos aqui entre nós, eu não vou contar para ninguém. Isso é fácil. Difícil mesmo é na festa de Natal a gente suportar a sogra, o cunhado e outras pessoas maravilhosas que vão chegar para a ceia de Natal, não é mesmo, meus amigos? Mas de fato, eu quero pensar com vocês aqui, para que a gente possa encerrar. E aí, se vocês estiverem ainda se perguntando, o que eu posso fazer? Será que realmente há oportunidades várias para que eu possa ajudar, para que eu possa fazer alguma coisa pelo outro? Então, para encerrar, eu queria contar uma história que eu fiquei com muita vontade de contar na última vez que eu estive aqui, mas o tempo foi suficiente não. A gente nunca é suficiente o tempo, eu acho que eu falo demais. Mas hoje eu acho que eu vou me permitir extrapolar um pouquinho o tempo e contar essa história para vocês. Eu contei, algumas pessoas conhecem que eu contei no Seminário da Família, né? Então, conta que tem um senhor numa enfermaria de hospital, e esse senhor estava muito mal, já estava em processo de desencarne, e ele então chama pelo filho, ele chama desesperadamente pelo filho, já estava praticamente cego, quase não via, pouco escutava, sentia muitas dores, estava em profundo sofrimento e chamando pela presença do filho. A enfermeira que o acompanhava estava com ele sozinha no quarto, abre a porta e olha no corredor e vê um jovem lá no corredor, sentado, esperando. Então ela olha, se dirige ao jovem e diz: olha, o seu pai está te chamando. Ele observa a cena, o jovem, meio que disperso, distante, não entende direito o que ela está dizendo. Ela disse: o senhor aqui está chamando pelo filho. Ah, sim, pois não, me desculpe. O jovem se levanta então e vai até o senhor. Ele se aproxima com toda a doçura, com todo o amor, com todo o carinho, segura na mão do senhor e diz: meu pai, eu estou aqui. Então ele diz: pode falar, o que o senhor está querendo, o que o senhor está precisando? Então o senhor, de forma muito dolorida, com muita dificuldade, começa a pedir perdão pelas suas falhas, começa a pedir perdão pelas ausências da vida, começa a dizer daquilo que ele gostaria de dizer a vida toda, mas não conseguiu, e só naquele momento ele conseguia dizer. Então a enfermeira, que está ali olhando aquela situação tão bela, se retira para deixar os dois em uma conversação íntima. A enfermeira sai, vai fazer a ronda, vai trabalhar, vai atender a demais pacientes, quando no meio da madrugada ela retorna e ela vê uma cena um pouco triste, mas ao mesmo tempo muito bonita. Ela vê que o senhor havia desencarnado e o jovem dormia tranquilamente no seu colo, como se estivesse aninhado pelo abraço do pai. E ela, com muito tato, com muito jeito, se aproxima dele e diz: meu rapaz, eu sinto muito. Ele acorda sobressalto, não sabe direito onde está, e olha para a enfermeira assustado. Mas como? Desculpa, eu não entendi. Eu sinto muito, meu rapaz. O seu pai, ele faleceu provavelmente enquanto você dormia. Não, senhora, a senhora não está entendendo. Eu não conheço o senhor. Ela fica assustada. Mas como você não conhece? Não, eu não conheço, eu nunca vi esse senhor na minha vida. Mas você estava lá no corredor, você estava lá fora, eu te chamei, você veio. Não, minha senhora, você disse que ele estava chamando pelo filho. Eu não vi o filho dele aqui. Então,
eu achei que eu podia fazer alguma coisa por ele. Meus caros, não importa onde, não importa como, não importa quem você seja, a gente sempre pode fazer alguma coisa pelo outro. Que Jesus abençoe vocês e que nesse Natal a família de vocês se encha de muita luz e de muito amor. Que a paz do Mestre Jesus seja sempre no coração de todos. Queridos irmãos, mais um ano se passou e nós estamos aqui, batendo às portas das festas de fim de ano. Para todos foi um ano difícil, com expectativas para novos progressos. Mas eis que chega o Natal. Roupas, sapatos, delicados presentes e refeições em pratos refinados, tudo para unir a família e festejar o nascimento de Jesus. Tudo na mais perfeita ordem. Mas como está o coração a respeito do próximo? Está iluminado? Aceitando o irmão como realmente ele é? Vamos então mergulhar dentro de nós. Sabe aquele nozinho de ressentimento? Vamos então tirá-lo para fora e então perceberemos que a luz que existe dentro de nós é grandiosa. Vamos embrulhar esta luz e presentear aquele a quem temos algum risco, algum ressentimento, e depois veremos que nascerá dentro de nós uma criança linda, chamada amor. E a partir daí vamos viver, festejar com toda a alegria o Natal. Por certo, Jesus estará bem mais perto de nós. Sejamos humildes, tenhamos a capacidade de pedir perdão para abrir todas as fronteiras deste nosso universo, que se chama simplesmente vida. Que Jesus ilumine a todos, carinhosamente, irmão Adalberto. A bailarina desenha com seus passos a mais linda flor. Em cada passo encanta a todos com sua leveza e também se encanta com sua paz. Consegue desdobrar-se em alegria e se coroar de luz, também emitindo para todos uma alegria sem fim. A jornada da bailarina é longa, mas ela sabe reverter toda a tristeza dos momentos que virão em alegria e paz, pois ela confia em cada passo que dá, pois que nunca está sozinha. Jesus sempre estará amparando-a com imenso carinho. Papai, mamãe, recebam meu carinho em forma de luz e amor. Eu nunca estou só. Peço sempre que Jesus os abençoe. Eu os amo. E lembrem-se que nossos passos são vistos por Deus. Que saibamos caminhar com um objetivo louvável. Beijos mil, Caroline Garisto. Querida Ana Maria, familiares, que a paz seja sempre a meta de cada um de nós. Sempre buscamos nosso bem-estar nas coisas materiais e deixamos para segundo lugar o espírito. Mas vêm as dores, as desilusões e esbarramos no nosso eu doentio e aflito. Procuramos médicos da terra, mas é tudo em vão. E partimos para procurar os médicos da espiritualidade. Com certeza, Jesus é o médico de todos os médicos.
E somos alertados pelo Evangelho que a cura somos nós mesmos que a processamos. Para este processamento, devemos abandonar muita coisa não boa que estão enraizadas no nosso ser. Temos que tirar o orgulho, o egoísmo e muitas vezes o desejo de vingança. Muitos falam, eu não sou vingativo, porém não consegue perdoar a ninguém. O não perdoar é um grande desejo de vingança. Querida Ana Maria, familiares, aproveitem a noite de Natal, abram o Evangelho e brindem em cada parágrafo o nascimento de Jesus e permitam o nascimento da luz maior em cada coração. 1000 beijos para todos. Maria Leda Barros. Querida filha Marlene, que Jesus te abençoe, que nesta noite de paz os sinos se dobrem abençoando a vinda do Salvador. É um contentamento ser cristão. Comungamos esta data com nossos familiares, mesmo distante da carne, porém unidos em espírito. Só temos que agradecer a Deus. Querida filha, deixo um grande abraço para todos, lembrando de que tudo continua, portanto, amor em primeiro lugar. Que Deus nos abençoe e paz a todos. Maria Mamed Ferreira. Querido filho Flávio, o mundo dá muitas voltas e em cada volta nós aprendemos um pouco mais. Assim aconteceu comigo. Precisei morrer para encontrar a vida dentro de mim. No começo foi muito difícil. Custei a aceitar esta temida morte. Não via nenhum encantamento morrer. Amigos chegavam me mostrando um novo caminho e eu recusava em olhar distante. Havia apenas o meu conflito interior. Não tive outra alternativa a não ser o tratamento. O choque anímico para realmente cair a ficha. Fiquei perambulando por uns tempos para lá, para cá, mas agora resolvi meu caso. Meu filho, me perdoe. Se muitas vezes atrapalhei a sua vida, muitas vezes minei os seus sonhos, mas agora compreendo melhor e te desejo toda a sorte do mundo. Vamos fazer as pazes. Ore por mim e aceite meu arrependimento. E do mesmo modo peço perdão a todos que ofendi. Sei que não fui uma criatura boa, mas começo a me enxergar. Filho, leve meu abraço para todos e não desista da sua família, dos seus sonhos, dos seus amigos. Que Deus te abençoe. Jolor da Silva. Quem for dono das mensagens, pega conosco na livraria, enquanto a nossa alegria cristã se prepara. Eu gostaria de falar um poema. No fim da tarde, pesquisando lá em casa, vários poemas sobre Natal, todos passavam pelos meus olhos, mas nenhum tinha o efeito que eu queria. E quando eu bati neste poema, aí falou fundo no meu coração. E eu percebi depois da palestra do nosso companheiro que tinha tudo a ver com as notícias da noite. Petições de Natal. Senhor, quando criança, só surgia o Natal e eu te enfeitava o nome em flores de papel. E te rogava em oração, tomada de esperança, que me mandasses por Papai Noel uma boneca diferente, que caminhasse à minha frente, que falasse em minha mão. Noutro tempo, Senhor, jovem, pisando alfombras cor-de-rosa, de cada vez que ouvia anúncios de Natal, deslumbrada de sonho eu te pedia um castelo de amor e fantasia para o meu ideal.
Depois, mulher cansada, quando via o Natal brilhando à porta, minha pobre ansiedade quase morta, multiplicava em preces e suplicava que me desses, na velha angústia minha, a ilusão de ser amada, embora ao fim da estrada fosse triste e sozinha. Hoje, Senhor, alma livre no além, onde o consolo me refaz, ante a luz do Natal novamente acendida, agradeço-te em paz, contente e enternecida, as surpresas da morte e as lágrimas da vida. E se posso implorar-te algo à bondade, nunca me des aquilo que eu mais queira. Dá-me a tua vontade e o dom da compreensão entre a humildade verdadeira e a serena alegria, a fim de que eu te busque dia a dia, ser mestre do meu coração. Maria Dolores, psicografia de Chico Xavier.